Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam em casa, cumprindo o dever de vocês, né? Que é evitando multidões, evitando festas. Todos esses esforços que nós estamos fazendo agora, com certeza estão dando resultados nessa quarentena, tá? Vamos nos manter em casa, quem puder ficar em casa, sempre higienizando a mão, lavando com sabão, quando não se tem sabão, utilizando álcool em gel, que essa situação toda vai passar. Claro que nós não estamos na situação ideal, né? Inclusive, nossas aulas mudaram bastante, só que nós, professores, estamos fazendo o possível para fazer aulas interativas, que cheguem até vocês, estamos editando vídeos, virando praticamente youtuber, para que tudo dê certo e o conhecimento sempre esteja chegando até vocês, tá? Então hoje a nossa aula é a segunda lei de Mendel. Na aula passada nós também falamos sobre segunda lei de Mendel, só que nós falamos a parte 1, né? Essa é a parte 2. Então é necessário que você saiba os conceitos. Se vocês não estão lembrando do que é a segunda lei de Mendel, qual conceito que era, não lembro mais muito bem o que era aquele chiqueirinho, o que é a lei da segregação independente, voltem lá no vídeo, deem uma revisada e depois vocês continuam esse vídeo aqui, tá? Parte 2. Também é necessário que vocês façam e observem esse vídeo com um caderno ao lado. Então, é interessante que vocês peguem o caderno, deixem aí do lado, escrevam, façam os exercícios junto comigo, dá uma paradinha no vídeo, depois continua para ver se está certo. Isso é fundamental, tá, pessoal? Também nós vamos nos reunir no Zoom e na nossa próxima aula, e é interessante que vocês façam os exercícios para que a gente possa esclarecer as dúvidas, tá? Os exercícios, eles são muito importantes, já que a gente não está presencialmente, então é interessante que vocês venham conversar comigo e aí a gente esclarece essas dúvidas, tá ok? Então vamos lá. Por que eu não coloquei nada muito teórico aqui? Porque essa parte é mais interessante a gente fazer como exercício, tá? E vocês já vão entender o porquê. Esse é um exemplo de um exercício da UniOeste, que é uma faculdade pública lá do Paraná. E como que eu trouxe esse exercício para vocês? Para saber como que é pedido essa parte de segunda lei de Mendel no vestibular. Então vamos lá esse exercício. Quantos gametas diferentes podem ser produzidos por indivíduos com o genótipo? Então, ele dá vários indivíduos com genótipos diferentes. E ele quer saber quantos gametas desses indivíduos podem ser produzidos com esses genótipos aqui. Então, qual que são essas possibilidades, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar esse primeiro indivíduo aqui, ó. Ele vai ter o azão azinho. Então, aqui são genótipos diferentes. Então, quantos que a gente tem diferente? 2. Um é o azão, o outro é o azinho. Então, vamos colocar aqui embaixo o número 2. Aqui a gente vai ter o Bzão e o Bzinho. Quantos diferentes a gente tem? 2. Um é o Bzão, o outro é o Bzinho. Então, 2. Aqui, ó, Czão, Czão. Aqui a gente não vai ter diferente, o Czão vai ser o mesmo, então a gente considera 1. Aqui a gente vai ter o Dzão, Dzinho, vão ser 2 diferentes, então 2. Então, qual que é o total de gametas que a gente vai ter aqui? Vamos fazer as continhas, aí aqui é só multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, aqui é o total de 8 gametas. Eu vou pôr GAM assim, ó, só para abreviar, tá? Mas são 8 gametas. Aqui nessa segunda situação, vamos analisar também, ó, azão, azão. Como é azão, azão é igual, então a gente considera 1. Aqui a gente vai ter Bzão, Bzinho. Então, Bzão é 1, Bzinho é outro, então vamos considerar 2. Aqui a gente vai ter o Czão, Czinho. Czão é 1 e o Czinho outro, então 2. E o Dzão, Dzão, que vai ser 1 também. Então, vamos lá fazer as continhas. 1 vezes 2, 2.
2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então, o total aqui são 4 gametas. Aqui, essa outra situação, ó, de um outro indivíduo. Nós vamos ter o Azão, Azinho, então, Azão 1, Azinho outro, 2. Bzão, Bzinho, Bzão 1, Bzinho outro, 2. Czão, Czinho, então, um Czão, um Czinho, 2. Aqui o Dzão, Dzinho, também 2, tá? Então, como é que vai ficar aqui, gente? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 8 vezes 2, 16 gametas. Aí, aqui nessa outra situação, Azão, Azão, então 1. Bzão, Bzinho, 2. Czão, Czão, 1. Dzinho, Dzinho, 1. Então, aqui vai dar 2 gametas. Aí, lá na resposta, nesse caso, você colocaria 8 gametas, 4 gametas, 16 e 2 gametas, tá? Então, quando a gente sabe aqui, lembra da segregação independente que a gente já comentou na aula passada, as características vão segregar Então, vamos lá, gente. Lembrando que considerando a segregação independente, a segregação independente se tiver segregação independente lembrando que é pra gente considerar a segregação independente, então se a gente vê essa palavrinha aqui, ó, segregação independente lá no nosso vestibular, nos exercícios de vestibulares ou na prova, a gente já sabe que a gente tá falando da segunda lei de Mendel, tá? Pessoal, lembrando que na aula passada, no vídeo passado, eu falei o que é e o que define essa segregação independente. Se você tá com dúvida, não se lembra, volte lá e veja a definição. Mas só para esclarecer, é quando vai se estabelecer dois fatores, né, alelos, para duas ou mais características que vão se distribuir duas ou mais características que vão se distribuir independentemente durante a formação desses gametas, tá? E esses gametas, eles vão se combinar ao acaso. Então, lembrem-se lá das ervilhinhas. A gente tinha as ervilhinhas verdes e amarelas. E do cruzamento dela podia dar o quê? A gente tinha também as verdes e amarelas e também lisas e rugosas. Então, essas características, elas iam segregar independentemente, tá? Bom, aí, aqui também é um exemplo que eu trouxe para vocês, de um exercício, que a gente vai ter que calcular qual a probabilidade de nascer um descendente com essa característica aqui. Então, se vocês forem reparando aqui, ó, eu peguei esse primeiro indivíduo e cruzei com esse terceiro indivíduo. E eu quero saber qual que é a probabilidade dele nascer com esse genótipo, tá? Esse indivíduo nascer dessa maneira. Então, vamos lá. Ai, Jéssica, muito difícil. Não, pessoal, é só vocês prestarem atenção e aí a gente vai fazendo juntos, tá? Então, vamos aqui para a primeira característica. Bom, como é que a gente vai fazer? Jéssica, seria viável a gente fazer o chiqueirinho que você ensinou na aula passada? Não, pessoal, porque esse chiqueirinho ele ficaria muito grande. Eu aconselho vocês a fazerem no outro método, que é aquele que a gente fala que é o chuveirinho, que é aquela distributiva que a gente faz toda a aula, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente vai analisando etapa por etapa, comparando. Vamos lá, como assim?
A gente vai ter o Azão, Azinho desse indivíduo aqui e o Azão, Azinho desse indivíduo aqui. A gente vai fazer o cruzamento dele. Então, como é que fica o cruzamento dele? Então, lembrem-se lá que a gente fazia o chuveirinho, né? Então, assim, vai ficar Azão, Azinho, cruzando com Azão, Azinho. Aí, a gente vai fazer aqui, ó. Então, distribui Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Tá, mas o que ele quer? Ele quer a probabilidade do descendente nascer com o Azinho, Azinho. Então, qual que é a probabilidade desse cruzamento de nascer Azinho, Azinho? Então, 1 de 4. Então, 1/4. Aí, a gente vem aqui e coloca 1/4. Agora, segundo tópico, como é que vai ser? A gente vai comparar o Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Então, qual que vai ser o resultado desse cruzamento? Então, vamos fazer, ó, Bzão, Bzinho cruzando com Bzão, Bzinho. Vamos distribuir também, assim como nós fazemos sempre nas nossas aulas. Vai ser Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Ah, ele quer saber o quê? A probabilidade da Bzão, Bzinho. Então, aqui, ó, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Então, é 2/4. Então, fica 2/4. Se a gente simplificar isso por 2, dá meio. Então, vamos colocar aqui, meio. A outra possibilidade que ele quer saber é do cruzamento de Czão, Czão com Czão, Czinho. Então, vamos fazer aqui esse cruzamento. Czão, Czão, cruzando com Czão, Czinho. Vamos lá. Então, vai ser Czão, Czão, aqui. Czão, Czinho. Czão, Czão e Czão, Czinho. O que ele quer aqui? Ele quer saber de Czão, Czinho. Então, também, ó, 1, 2. Então, é 2/4. Simplificando, vai dar meio. E por fim, ele quer saber em relação ao D, ó. De Dzão, Dzão, cruzar... Desculpa, de Dzão, Dzinho, cruzar com Dzão, Dzinho. Então, vamos lá ao cruzamento. Vai ser Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho e Dzinho, Dzinho. E ele quer saber qual a probabilidade da Dzão, Dzão. Então, é 1/4, devido a esse cruzamento aqui. Bom, agora que a gente descobriu, né, as quantidades, a gente vai fazer uma continha básica aqui, ó. Que é 1/4 de Cazinho, Azinho, vezes 1/2 de C, Bzão, Bzinho, vezes 1/2 de C, Czão, Czinho, vezes 1/4 de C, Dzão, Dzão. Agora, façam aí a conta no caderno de vocês, pausem o vídeo, que já já vocês vão descobrir o valor
final dessa continha, né? Dessa probabilidade que ele tá pedindo aqui pra gente. Então, vamos lá. Se a gente for fazendo aqui as continhas, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá quanto, pessoal? Então, vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 é 8, né? 8 vezes 2 dá quanto? 16. 16 vezes o 4 dá 64. Dá 64. Então, essa é a nossa resposta final, 64. Tá, pessoal? Eu peço que vocês pratiquem aí no caderno de vocês, façam os exercícios porque é importante. Essa parte não é muito complexa, mas exige uma boa quantidade de exercícios para vocês entenderem como que se faz o exercício. Essa parte não é tão difícil, mas é necessário que vocês façam esses exercícios para vocês irem treinando essa questão de probabilidade, essa questão de números, de raciocínio, porque na genética, como vocês também já sabem, eu falei em outras aulas, vocês precisam fazer bastante e treinar bastante, tá? Muito obrigada, pessoal, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!